amigos, graça e paz. Voltamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos sobre o período interbíblico. Vimos no primeiro vídeo sobre a estrutura social, os governos, os impérios desse período. Depois falamos sobre a literatura. Estamos aqui para falar especificamente sobre as seitas que foram criadas nesse período. A gente vai perceber que muitas dessas seitas, vamos falar das principais aqui, são criadas em respostas às estruturas sociais da época. Algumas seitas são geradas apoiando o Alexandre o Grande, outras resistindo ao helenismo trazido pelos gregos, e outras são geradas ali apoiando Herodes com o Império Romano. Então, diferente do que a gente imagina, que as seitas às vezes são criadas por revelação de anjos, revelação de seres mitológicos ou espirituais, a gente vai perceber aqui que é uma resposta direta ao que a sociedade está vivendo. E para a gente situar aqui no nosso contexto histórico, assim como nós fizemos nos outros vídeos, eu gosto sempre de lembrar onde a gente está. Vou fazer aqui a nossa linha do tempo, tá? Então a gente tem aqui, no ano 0, nascimento de Jesus Cristo. A gente tem o ano 100, 200, 300, 400 a.C., tá? A gente vai ter aqui ano 425, 450, 425, onde possivelmente foram escritos os últimos livros do Antigo Testamento. Tá? Então o período interbíblico que nós temos é esse intervalo de tempo entre a escrita do último livro da Bíblia, que pode ser aqui Malaquias ou Neemias, dependendo da fonte, dependendo do estudo. Então a gente está falando desse período aqui, entre o último livro do Antigo Testamento e até a escrita, o início ali da escrita do Novo Testamento. Vai ser um pouquinho depois de Jesus Cristo, quando escreveram sobre ele. Tradicionalmente a gente tem o livro de Malaquias, sendo o último livro da Bíblia, e o início do Novo Testamento a gente tem Mateus, nos Evangelhos. Então a gente está falando desse período aqui, vamos chamar de período interbíblico. Por que interbíblico? Está entre os dois testamentos. Então nós vamos falar sobre as seitas que foram criadas nesse período, tá? De 400 e pouquinho até um pouco mais do que o ano 0. Tá bom? Incentivo vocês a assistirem os nossos outros 2 vídeos, que vai deixar ainda mais claro aquilo que nós vamos falar aqui hoje. Após a conquista de Alexandre, o helenismo acabou desafiando o Oriente. Imagina, o Alexandre o Grande, com as suas tropas gregas, invadem uma série de territórios, vencem os persas, que davam relativa liberdade aos seus povos conquistados. Então Alexandre vem com uma doutrina parecida, mas ainda que permitissem que os povos conquistados continuassem com as suas leis, eles tinham as suas influências, eram pensadores gregos, o povo grego, a cultura grega é muito pensante, o pessoal costuma refletir bastante, então tem a sua mitologia também, então isso acaba entrando em conflito com as doutrinas locais. Então o que aconteceu? Quando eles conquistam o povo judeu, alguns judeus naturalmente resistem mais, eles se mantêm mais fiéis, com mais força à tradição. Já outros judeus vão aceitar um pouco daquela cultura grega ali se misturando. Não é nada muito diferente do que a gente vê hoje. Nós temos doutrinas cristãs mais tradicionais que não permitem a inserção de conteúdo de outras doutrinas, e nós temos doutrinas mais liberais que aceitam se misturar um pouquinho, com uma coisa ou com outra, e era o que estava acontecendo na época. Então, alguns resistiram, outros se adaptaram às ideias modernas da Grécia. Esse choque gerou algumas seitas judias.
né? A gente começando com Alexandre e vai até o Império Romano, que é o final do período interbíblico. Então a gente gerou aí nesse período a criação, as principais seitas da época, os fariseus e os saduceus, muito comentados no Novo Testamento, né? Jesus Cristo, inclusive, condenando as suas práticas, né? Ou pelo menos condenando aquilo que eles se tornaram, em se tratando aí dos fariseus principalmente. A gente tinha os essênios também, que eram semelhantes a monges, né? Mais reclusos. E a gente tinha os herodianos, já no finalzinho ali do período interbíblico, em apoio ao Império Romano, em homenagem a Herodes, que a gente vai ver ele no Novo Testamento. Tá? Então essas principais seitas é o que nós vamos falar hoje. Os fariseus, eles eram descendentes espirituais dos judeus piedosos. Os seus ancestrais lutaram contra o helenismo. Então, para a gente já diferenciar principalmente os fariseus dos saduceus, que a gente vê muito eles no Novo Testamento, os fariseus, eles tiveram um início muito forte, muito interessante, que são aqueles judeus que resistiram à cultura helênica que estava entrando ali em questão na região da Judéia. Não só na Judéia, mas no Egito, em Alexandria, né, onde os judeus tinham uma certa liberdade cultural. Então, imagina uma cultura chegando nova, uma cultura grega, e teve aquele povo ali, aquela parte do povo que se manteve fiel às suas leis, às suas doutrinas. Olha só, a gente não vai se misturar com nada, a gente vai se manter fiel às nossas tradições, às nossas leis. Então os fariseus começaram dessa forma, resistindo aos gregos. Tá? O significado de fariseu é separatista. Acredita-se que esse título, esse nome, tenha vindo externamente, não foram eles que criaram essa expressão que significa separatista, porque eles eram separados, né? Vinha uma nova cultura, não, a gente vai se manter separado dessa nova doutrina, desses novos entendimentos do mundo que estão chegando com os gregos. Então significa separatista porque eles estavam separados das novidades que estavam sendo trazidas pelos gregos. A lealdade à verdade, que era a origem deles, acabam com o tempo produzindo orgulho e hipocrisia. Se você se mantém muito preso à literalidade, você não se mistura com os outros, isso gera um sentimento de orgulho, eu sou melhor que as pessoas, eu entendo mais sobre essas coisas. E é o que aconteceu ao longo da história, né? Foi condenado ali por Jesus Cristo quando tinha contato com os fariseus. E hipocrisia também, porque se você se mantém muito preso à lei, à literalidade, e uma vez que você com o tempo pode não conseguir viver aquilo que você ensina, você acaba se tornando hipócrita, você fala uma coisa e faz outra. E foi um outro problema que os fariseus viveram historicamente, por se afastarem na prática daquilo que eles entendiam como sendo correto. Eles foram denunciados por Jesus pela perversão dos antigos ideais. Então, Jesus não condenou a origem dos fariseus, até porque a origem tem seu valor. Uma vez que você não permite que outras ideias se misturem às suas ideias, principalmente em se tratando do Deus de Israel, você tem uma mitologia falando de outros deuses para que possam ser adorados também. Então, se você se mantém fiel ao Deus Todo-Poderoso, que era aquilo que eles acreditavam e acreditam, né, até hoje, os judeus de modo geral, então se você se mantém firme às suas crenças, isso tem o seu valor. Mas Jesus vai condenar o que eles se tornaram, o orgulho, a hipocrisia, a mentira, né, as práticas vãs que eles tinham já sem significado algum, né, mas Jesus não condenava eles pela sua origem, pelo seu início, né, que teve lá a sua importância. Os fariseus, eles se reuniam nas sinagogas. Tá? Isso aqui é importante porque quando a gente vê lá no Novo Testamento, em se tratando de sinagogas, a gente está se referindo a um contato com os fariseus. Quando a gente vê um contato com o templo, a gente está falando dos saduceus. Então,
quem exercia o sacerdócio no templo eram os saduceus. Quem se reunia nas sinagogas eram os fariseus. Tá? Isso é importante para a gente também saber associar essas questões quando a gente vier a estudar o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele se dizia pertencente a este grupo originalmente. Né? O apóstolo Paulo ele vem de uma origem farisaica, foi um perseguidor dos cristãos. Olha só, um outro problema trazido pela doutrina farisaica era a perseguição a outras doutrinas. Porque se você é o detentor da lei, é o detentor do conhecimento legítimo das Escrituras, qualquer um que se desvie disso acaba sendo um herege, acaba sendo perseguido por essa seita. Então o apóstolo Paulo vem do farisaísmo e se converte a Jesus Cristo, naquele contato que ele tem, que ele perde a visão. Isso a gente, se Deus permitir, a gente vai ver quando a gente chegar no Novo Testamento. Tá? Então isso é que a gente tinha para falar sobre os fariseus. Vamos falar um pouquinho sobre os saduceus. Os saduceus eles negavam a autoridade da tradição. Então aquela questão de você ficar preso à tradição não tinha autoridade para os saduceus, diferente dos fariseus que se mantinham às suas tradições. Né? Eles suspeitavam de qualquer revelação posterior ao Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que era a lei mosaica, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, qualquer coisa que viesse, qualquer revelação doutrinária, qualquer escritura nova que viesse depois do período do Pentateuco, depois de Deuteronômio, eles tinham lá suas suspeitas. Olha só, isso aí pode não ser de Deus. Né? Então eles eram mais presos às escrituras do Pentateuco. Enquanto os fariseus, né, tiveram os outros profetas, acreditavam ali nos outros livros sagrados do Antigo Testamento. Até porque até esse momento, né, é bom frisar, o Novo Testamento ainda não existia. Para alguns esse tipo de informação que a gente dá pode parecer até um pouco óbvia, né, que o Novo Testamento não tinha sido escrito, mas para alguns que estão começando ainda na fé, pode ser que seja uma informação importante. O Novo Testamento vem depois de Jesus Cristo, é o que é escrito, né, desde a história de Jesus Cristo ali nos Evangelhos até Apocalipse. Eles negavam a ressurreição, essa possibilidade, né, espiritual de alguém morto vir a viver novamente. Isso era negado por eles, era uma doutrina dos saduceus. Eles não criam em anjos ou espíritos, então isso também era uma crença deles. E um fato interessante é que os saduceus, eles geralmente eram ricos, eram pessoas de posição social destacada. Né? Eles tinham na sociedade um certo poder. Né? Então eles eram pessoas mais abastadas na sociedade. Eles eram cooperadores do helenismo. Lembra a gente falando da diferenciação? A gente chegou a comentar isso lá no primeiro vídeo. Né? Enquanto os fariseus combatiam o helenismo, não aceitavam a inserção das ideias helênicas, os saduceus, sempre que a gente falar de helenismo, tá se referindo à cultura grega. Tá? Isso é importante a gente destacar de vez em quando, uma hora a gente vai falar os gregos, outra hora os helênicos. Então, eles eram cooperadores das culturas gregas. Tá? Eles permitiam que as ideias gregas se misturassem ali, ou pelo menos fossem contemporâneas das ideias judaicas. Tá? E eles controlavam o sacerdócio e os rituais no templo. Né? Lembra, os fariseus ficavam na sinagoga. Os saduceus ficavam no templo, exercendo lá o seu sacerdócio e os seus rituais. Então, os saduceus basicamente é isso. Os essênios eram espécies de monges. Né? Eles ficavam mais reclusos, separados da sociedade, numa vida contemplativa, de celibato, né? Evitando os prazeres, tentando cortar o que se pode obter dos sentidos. Então, eles, em relação aos fariseus e saduceus, eles reagiam ao externalismo dos fariseus, aquela coisa toda de
de se expor em relação à lei, se prender às tradições. Então eles reagiam a essas questões farisaicas, e eles também reagiam ao mundanismo dos saduceus, né? Os saduceus, eles eram mundanos porque eles permitiam que muitas coisas do mundo se misturassem às suas questões religiosas. Então eles reagiam tanto aos fariseus quanto aos saduceus. Então o que eles faziam? Eles se afastavam da sociedade, viviam reclusos, separados do mundo. Eles viviam no ascetismo, né, que é uma vivência contemplativa, né, se separando do contato com a sociedade. E no celibato também, né, eles se privavam de prazeres carnais para dar prosseguimento a essas ideias deles de se purificar e aguardar a vinda do Messias. Então a prática deles, uma vida reclusa, era voltada para leitura, estudo, oração, purificação do corpo. Então os essênios, quando a gente ouve falar sobre os essênios, a gente tenta lembrar de uma imagem semelhante a monges, né, separados, tendo uma vida mais reclusa, evitando contato com a sociedade. Eles tinham bens em comunidade, ou seja, o que um tinha era do outro também, né? Não tinha essa coisa de posse, não, isso aqui é meu, isso aí é teu. A vida deles era em comunidade. Eles eram contra a guerra e contra a escravidão também. Eles acreditavam na vinda do Messias, né? Que viria um rei para Israel, para o povo de Israel, mas eles se consideravam o verdadeiro Israel, ou seja, o Messias estava vindo para eles, né? Não estava vindo para o mundo, para salvar a humanidade como Jesus veio. A ideia deles, olha só, o rei está vindo para a gente aqui, nós que estamos aguardando, nós somos o verdadeiro Israel, né? Nada de fariseu, nada de saduceu, que tem origens judaicas também, mas eles não são o verdadeiro Israel, né? Para os essênios, os próprios essênios, eles mesmos eram o verdadeiro Israel, que estavam aguardando a vinda do Messias. A gente tem também nesse período interbíblico os escribas. Os escribas, eles não era propriamente uma seita, tá? A gente colocou aqui porque a função exercida por eles, às vezes se compara com uma seita, mas eles não eram propriamente uma seita, era uma profissão, né? Eles eram copistas da lei, né? Tivesse que fazer uma cópia de uma escritura, eram eles que faziam a cópia. Então eles eram considerados autoridades nas escrituras, porque eram eles que pegavam lá e faziam as cópias. E eles exerciam também a função de mestres, eram como se fossem professores da época, né? Porque conheciam muita lei. Imagina você ficar copiando a lei o tempo todo, você acaba dominando aquele conteúdo. Então eles eram autoridades e tinham essa função de mestres também na sociedade. As ideias deles eram geralmente parecidas com as dos fariseus, tá? E faz muito sentido que seja assim, né? Os fariseus eram muito presos à lei. E os escribas eram quem escreviam as cópias da lei. Então também conheciam as leis e eram presos a essas questões da lei, das escrituras. Então quando a gente vê, quando a gente encontra lá os escribas no Novo Testamento, a gente pode associar as suas ideias às ideias farisaicas, tá bom? E por fim a gente tem os herodianos, né, que aí já vai ser um pouquinho mais para o fim do período interbíblico. Com a vinda de Herodes, eles têm esse nome oriundo de Herodes, que o Herodes já vai surgir muito próximo à chegada de Jesus Cristo. Então os herodianos eram o judaísmo, ou seja, eram os judeus, mas em cooperação com os romanos. Tá? Da mesma forma que a gente tem os saduceus, que eram cooperadores dos gregos, né, do Império de Alexandre o Grande, a gente tem aqui os herodianos sendo cooperadores dos romanos. Tá? O Império Romano se expande e a gente tem aí uma seita que tem a ligação com eles. Tá? Eles não se mantiveram como os fariseus. Os fariseus, obviamente, ainda estavam aqui, porque eles entram lá no Novo Testamento. Então,
A gente tem os fariseus se mantendo fiéis, também não permitindo que as ideias romanas sejam inseridas, mas a gente tem os herodianos, que esses aqui tem que... os romanos, eles permitem que os romanos se misturem, né, que as doutrinas romanas tenham contato com eles. O nome é oriundo de Herodes o Grande, que tentou romanizar a Palestina. Os romanos, quando o império se expande, a gente tem ali a região da Palestina como um limite oriental a gente tem ali como um limite oriental da expansão do império. Ele tenta transformar a Palestina numa Roma, na verdade, e outros lugares também que eles conquistam. Eles são mais seculares do que religiosos. Tá? Os herodianos, eles, apesar de serem considerados uma seita, que é uma variação do judaísmo, mas eles eram como se fosse um partido político que apoiava Roma. Então eles eram mais considerados políticos do que propriamente uma seita. Tá? Mas como tinham as suas ideias religiosas também envolvidas, a gente classifica eles como uma seita também. Tá bom? Então, para a gente encerrar, eu vou repetir o finalzinho do que nós comentamos no primeiro vídeo a respeito da plenitude dos tempos. A gente vai ver no Novo Testamento que Jesus veio no momento exato, o momento em que o mundo estava pronto para receber o Messias e que o Messias pudesse exercer o seu ministério de acordo com a estrutura social instaurada ali. Então, o período interbíblico foi uma sucessão de fatos que contribuiu para o momento exato da vinda do Filho de Deus para salvar a humanidade. Então, tudo que a gente vê acontecendo nesse período interbíblico vai favorecer a chegada desse momento. Então, a estrutura histórica e a preparação de Israel nesse período era exatamente para que o mundo ficasse preparado para Jesus chegar. Então, a gente vai ver aí a opressão política de Roma, né? Que Jesus vai ter os seus problemas ali ministeriais e vai trazer grandes lições para a gente. Então, o mundo tinha que viver aquilo ali para que Jesus viesse e trouxesse aqueles ensinamentos a respeito de Roma, com Herodes principalmente, né, perseguindo as crianças inicialmente. Né? Então, a gente tem tudo acontecendo ali para que a gente atingisse a plenitude dos tempos, que é exatamente a expressão que a Bíblia vai usar. Né? Jesus vem na plenitude dos tempos. As reações religiosas, né, as seitas judaicas, elas são reações religiosas à estrutura social que estava instaurada, ora por Alexandre, ora pelos romanos. Então essas reações que geraram seitas também foram propícias, oportunas, para que Jesus depois viesse e trouxesse ensinamentos acerca do que eles vieram a se tornar. Tá? Então as frustrações, os conflitos que a sociedade estava vivendo nesse período, tudo aquilo veio contribuir para que Jesus deixasse esses ensinamentos para todos nós e viesse no momento certo e morresse, ressuscitasse e estivesse aí para quem quisesse aceitá-lo e receber a salvação em Cristo. Tá bom? Então a gente encerra aqui, lembrando que todo esse período favoreceu a vinda de Jesus Cristo, apesar de nós enxergarmos, né, que o período interbíblico é um período de ausência de revelação de Deus. Muita coisa estava sendo projetada e planejada por Deus para que a gente chegasse no momento exato da vinda de Jesus Cristo. Bom, então encerro o vídeo por aqui. Agradeço a atenção de vocês, espero vocês nos próximos vídeos sobre o Novo Testamento e que Deus os abençoe. Na tua palavra encontrei vida e essa vida